Olá, meus alunos. Aqui quem fala com vocês é o professor Tomás. O assunto nosso de hoje vai ser o segundo reinado, tá? Do ano de 1840 até o ano de 1889. Esse período vai contar para a gente a história política do Brasil, tá? Eu vou fazer mais slides, como vocês sabem, nós teremos mais aulas, nós iremos dar outros enfoques. Por exemplo, nós vamos falar sobre a questão abolicionista, vamos falar sobre a questão indígena, a Guerra do Paraguai e qualquer outro assunto que a gente queira aprofundar nesse momento. Mas hoje a nossa aula vai focar na questão política e também vamos falar um pouquinho sobre a questão econômica, ok? Primeiramente, nós temos que lembrar, como visto já no nosso dia a dia, que o Dom Pedro chegou ao governo através do golpe da maioridade, tá? Ele foi nomeado imperador do Brasil no ano de 1840, somente com 14 anos de idade, ou seja, uma criança ainda. Essa antecipação pelo Partido Liberal era prevista para poder acabar com o período regencial. Como nós vimos, era um período bastante conturbado na história brasileira. Então eles viam que ou ele se nomeando como imperador, chegaria ao fim todos os problemas. E isso acabou acontecendo realmente. Com a nomeação de Dom Pedro, houve uma unificação e aos poucos os movimentos rebeldes, como nós já vimos na aula passada, eles foram cessando, ok? Para poder tentar manter uma legitimidade, foram fundados, ou pelo menos mantidos, os partidos políticos. Por que eu falo fundados ou mantidos partidos políticos? Porque as pessoas que participavam da política durante o primeiro reinado não mudou para o segundo reinado. Tá? Só foram criados partidos liberais e conservadores, que eram da mesma origem, ou seja, eles eram os grandes proprietários de terra do Brasil. Então, na questão econômica em si, eles não tinham grandes divergências. As grandes divergências deles eram sobre o papel da política. Por exemplo, os conservadores defendiam um poder grande dentro do Estado. Como assim um poder grande? Que todas as decisões deveriam passar pelo gabinete do imperador. Ou seja, o governo central, que é o equivalente ao governo federal de hoje, deveria ter praticamente controle sobre toda a máquina política do Brasil. E as províncias só deveriam acatar aquilo que o governo federal indicasse. Tá? Ou seja, as províncias tinham pouca participação política, bastante restrita. Já os liberais falavam ao contrário. Para eles, o poder do imperador deveria ser restrito, o poder do governo federal também deveria ser restrito, e assim as províncias teriam uma maior autonomia. Tá? Então a briga deles dentro do parâmetro era a questão da organização política e não em si de uma questão econômica. Tá? Apesar que alguns liberais e também alguns conservadores já começavam a despontar com pensamentos assim diferentes. Por exemplo, já começava a se falar em acabar com a escravidão, ou já falava em começar a fazer uma modernização do Brasil, que é assunto que nós vamos ver mais para frente. Primeiramente, qual foi feita a primeira eleição? Ela ficou chamada de eleição do cacete, tá? Ela aconteceu no ano de 1840 e ela se transformou numa batalha. As práticas de voto eram extremamente agressivas, chegavam realmente a bater nos eleitores e assim por diante. Essa violência foi acusada do Partido Liberal de ser usada para poder conseguir vencer as eleições e formar o gabinete. No entanto, Dom Pedro ele acabou sendo pressionado pelo Partido Conservador, que resolveu dissolver o gabinete liberal, tá? E nomeou ministros conservadores. É lógico que os liberais não aceitaram isso de bom grado, eles começaram a se organizar para poder destruir o que os conservadores haviam feito. Dessa maneira, teve que ser sufocadas pequenas rebeliões políticas dentro das províncias da época. Só que, no entanto, nem todos os lugares teve essa política. Lá no Pernambuco, tá? As pessoas que eram ligadas ao Partido Liberal, lembrando que as pessoas que eu falo são os grandes proprietários de terra e as pessoas que tinham poder aquisitivo alto, ou seja, dinheiro, né? Começaram a se organizar contra os conservadores. E aí eles fundaram um jornal chamado Diário Novo, tá? Onde eles contestavam tudo que o Partido Conservador estava fazendo, principalmente as ideias vigentes daquela época, ou seja, eles começaram a pregar o fim da monarquia, começaram a pregar o fim dos grupos ligados ao regime monárquico, também queriam uma diferenciação sobre a questão do monopólio comercial que acontecia naquela época, sobre a concentração de terras. Esses eram os liberais mais radicais, ok? Todos os liberais pensavam assim dentro do Diário Novo? Não.
era uma pequena minoria que tinha esses pensamentos radicais, porque existiam, como eu já falei para vocês, liberais que tinham os escravos e liberais que não estavam muito afim de uma grande mudança. Tá? Então o partido era muito diverso. Então havia pessoas que estavam com pensamento novo e pessoas ainda com pensamento ligados à política do passado. Dentro desse contexto, o partido foi ganhando força. Na eleição de 1847, eles venceram a eleição, mas, no entanto, o candidato deles não pudera assumir o controle da província. E isso levou a estourar uma rebelião, chamada Rebelião Praieira. Tá? As pessoas saíram à rua, houve violência. Os praieiros, como vocês podem ver no quadro, enfrentaram as tropas imperiais. No final, tivemos a média de 850 pessoas mortas. Tá? Isso foi trágico. As pessoas mais pobres que foram capturadas acabaram sendo executados ou ficaram presos durante um bom tempo, enquanto que a elite que participou desse momento acabou tendo assim uma penalidade menor, né? Como a gente sempre sabe, acaba estourando a corda para o lado mais fraco. A rebelião praieira sendo sufocada, pode-se falar assim que mostrava que o Império tinha que mudar essa política. Esse negócio do governo federal ficar intervindo toda hora na política e ficar nomeando não estava correspondendo às ideias, então eles tinham que montar um novo sistema político, tá? Dessa maneira, o Dom Pedro vai criar um negócio chamado parlamentarismo aqui no Brasil. E essas são as pessoas que estão aqui com o Dom Pedro, que está aqui na foto, tá? Essas pessoas aqui tentaram fazer um conciliamento durante esse regime parlamentarista, imitando, entre aspas, o regime inglês. Eles faziam da seguinte maneira aqui no Brasil. O imperador estava aqui, ele nomeava o gabinete do primeiro-ministro, tá? E esse escolhia o ministro, todos os ministros. Depois eles escolhiam quem que eram as pessoas que iriam ir para o parlamento. Quando tinha as eleições, que era por voto censitário, ou seja, quem tinha dinheiro podia votar, né? Iam lá e votavam para poder escolher quem seria membro do parlamento. Por exemplo, tinha 700 candidatos, só cabia 50 dentro do parlamento. Então tinha que escolher daqueles 750. Não eram os partidos que escolhiam seus candidatos, eram os ministros e o próprio imperador que escolhia cada pessoa. Vocês conseguiram compreender a diferença? Era assim, o imperador chegava, vamos falar assim, ó, fulano, você vai ser candidato, ciclano, você vai ser candidato, Beltrano, não, você eu não quero. Ou seja, os candidatos eram pré-escolhidos pelo próprio imperador, pelo gabinete do primeiro-ministro. Okay? Ao contrário do parlamentarismo lá na Inglaterra, onde aconteciam as eleições e cada partido falava quem que seriam as pessoas. Depois que era eleito o parlamento, lá dentro do parlamento era votado para poder escolher o primeiro-ministro, que constrói o gabinete. E o que o rei da Inglaterra faz? Ele não faz nada, ele simplesmente governa, tá ok? Ele só fica reinando lá, ele é rei, ele só reina, ele não tem que ficar metendo a mão onde estão os ministros, tá? O rei da Inglaterra é somente um caso de extrema urgência para ele poder ter que intervir na política da Inglaterra. E esse é um caso que não aconteceu desde quando foi criado o parlamentarismo inglês. Estão vendo a diferença? No Brasil, o imperador mandava na política. Na Inglaterra, o rei só vai entrar no campo político no último momento. Dentro dessa mudança, aí, depois de formado o parlamentarismo, veio um negócio chamado Tarifa Alves Branco. Tá? O Alves Branco é esse brother aqui, tá? Com essa bela barriga aqui de cachaceiro. Ele pegou e falou que o Brasil tinha que mudar, o Brasil necessitava industrializar. Tá? Esse ponto de vista dele da industrialização, como nós vamos ver nas próximas aulas, é devido à segunda revolução industrial que acontecia no mundo todo. Essa tentativa era de fazer o Brasil alcançar as grandes nações já industrializadas, como Inglaterra, países europeus como França, como Bélgica, Holanda, na época a Prússia, Itália. Então, os Estados Unidos também, nós vamos ver um grande desenvolvimento industrial, e o Japão começava também a se industrializar. Então, aqui a iniciativa do Alves Branco era fazer o Brasil se tornar uma indústria. Como na época o pensamento deles era muito ligado ao liberalismo, eles não tinham a ideia do Estado em si apostar na economia. Então, para eles, era a iniciativa privada que deveria apostar nessa economia. Para isso, ele pegou e criou a restrição de importações ligadas a tarifas de impostos. Tá? Os produtos que o Brasil não era capaz de fabricar tinham que pagar 30% de imposto, ou seja, era algo bastante caro.
E os produtos que o Brasil poderia fabricar tinham que pagar 60% de imposto. Dessa maneira, as pequenas indústrias no Brasil vieram surgindo. Nós vamos ver aí o banco, tá? Que foi criado pelo Barão de Mauá, ele vai ser o primeiro industrial brasileiro. Vai começar navegações na época aqui na nossa região usando barcos a vapor, que vai dinamizar muito, tá? A economia aqui na Amazônia. Nós vamos ver que vai crescer muito, porque as viagens para Belém, que antes demoravam semanas, às vezes poder acontecer, passavam a acontecer agora a cada 3, 4 horas. Viagens longas, por exemplo, igual a Santarém, que chegava a levar meses, agora elas levavam no máximo uma semana. Então isso vai dinamizar toda a economia do Brasil, de uma maneira geral. Também na mesma época vai vir o fim do tráfico negreiro, tá? O que é o fim do tráfico negreiro? É parar de trazer os escravos para o Brasil. Dessa maneira, lá na Inglaterra, que foi o primeiro país a entrar nessa questão do fim do tráfico negreiro, vai proibir o tráfico no ano de 1810. O que a Inglaterra fazia? A Inglaterra, por ter a maior frota da época, os navios mais poderosos da época, também a maior economia, eles afundavam os navios negreiros, tá? Julgavam os tripulantes lá na Inglaterra e libertavam as pessoas que estavam lá na condição de escravos. No Brasil foi aprovado em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz é esse rapaz que está aqui no meio, tá? O Eusébio de Queiroz falava que, acabando o tráfico negreiro, aos poucos iria acabar a escravidão no Brasil. Ou seja, ele tinha o pensamento de acabar com a escravidão, mas ele queria que fosse uma escravidão de uma maneira assim, pode-se falar pacífica, que aos poucos os negros fossem acabando, e aí chegava ao fim o tráfico negreiro e libertando os negros de uma maneira, pode-se falar assim, devagar, né? Nós vamos discutir isso em outra aula. O Eusébio de Queiroz sabia que só pôr na lei não era o suficiente para o tráfico acabar, mas ele foi bastante reduzido, tá? E incentivou também a criação de outras leis abolicionistas. Coloquei aqui umas imagens como que eram trazidos os negros, e existe um filme chamado Amistade, ou Amistade, que vocês podem baixar na internet, que é até a cena desse filme, que mostra bastante como era a dura realidade do tráfico negreiro. Em língua portuguesa, vocês também vão ver outros autores da época, romancistas, que vão narrar sobre o tráfico negreiro, com a professora Ilma. Ao longo do século XIX, conforme as leis foram sendo implantadas para poder favorecer a modernização do Império, começou a surgir um grande problema. Poderia acontecer do Brasil começar a receber muitos imigrantes, esses imigrantes poderiam ter acesso às terras do Brasil, e isso poderia modificar a estrutura econômica vigente na época. Por isso foi votado no ano de 1850, vocês estão vendo como foram perto as votações, votação do fim do tráfico negreiro, votação a tarifa Alves Branco e agora a votação de terra, todas no mesmo ano. Ou seja, foi um plano para poder modernizar o Brasil, mas no entanto manter a elite no poder. Então, em 1850, com a votação da lei de terras, foi garantida que as terras não poderiam ser entregues, ou seja, cedidas pelo governo federal. As terras tinham que ser vendidas, tá? Isso dificultava que os trabalhadores livres, pobres, que existiam no Brasil na época, conseguissem adquirir terras, tá? Ocupar os territórios vazios, que são essas pessoas que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse nelas. Os imigrantes que chegavam também na época, ficava difícil conseguir comprar terras. Os imigrantes mais pobres vinham e acabavam tendo que trabalhar nas grandes lavouras de café, cana ou qualquer outro tipo de serviço, porque eles não tinham como comprar terras, tá? Somente os imigrantes que tinham condições financeiras, que eram aqueles ligados às colônias, geralmente eram colônias alemãs e italianas, tá? Que eles tinham dinheiro, vendiam suas terras, suas propriedades na Europa e compravam lotes de terra no interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até mesmo São Paulo. E aí eles vinham com dinheiro e tinham condição de comprar terras, tá? Que era um outro caso, que aí a terra passava a ser comercializada, isso queria gerar dinheiro, gerar renda com a terra. Então nós vemos que a elite consegue manter seu poder nesse momento aqui, com a lei de terras. Nesse período, também começou a ter uma nova riqueza aqui no Brasil, que foi o café, tá? O café, como a gente já falou em outras aulas, e até na aula de estudos amazônicos, lá no ensino fundamental, ele foi trazido para o Brasil, né? Ele foi tentado ser produzido aqui no estado do Pará, na nossa região, muito bacana, só que, no entanto, o clima daqui não foi muito favorável ao desenvolvimento do café. E aí eles começaram a plantar café em outras regiões do Brasil para poder conseguir
fazer uma grande produção. E lá no Rio de Janeiro, eles conseguiram fazer as grandes primeiras produções de café, que é essa parte aqui marcada de marrom no mapa, tá? O sucesso foi muito grande, o café passou a ser exportado e passou a ser vendido com altos lucros, tá? Principalmente porque o Brasil monopolizava toda a produção de café mundial naquela época. Depois, o café passou a ser produzido nessa área verde, chegando ao estado do Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso fez uma produção muito grande. E depois, por último, vai chegar aqui no Oeste Paulista, e também no Espírito Santo e até mesmo uma pequena parte de Goiás e no norte do Paraná. Em 1880, para vocês terem uma ideia, o café representava 61% das exportações do Brasil, ou seja, era muito dinheiro. E aí os grandes cafeicultores dessa época começaram a ter muito poder aquisitivo, começaram a ter muito dinheiro, começaram a ter uma participação política maior dentro do Brasil e começaram a questionar também a questão do Partido Conservador e Liberal. Muitos cafeicultores começaram a ver que era necessário reduzir os poderes do imperador, já começaram a falar, por exemplo, que o Brasil tinha que ser uma federação, começaram a surgir novas ideias, começou a vir pessoas para o Partido Republicano, ou seja, queriam mesmo o fim, né, da monarquia no Brasil. Outro fator que nós vamos ver aqui é que essa produção do café vai trazer muitos imigrantes para o Brasil, por causa que como a mão de obra escrava havia sido cessado, então começou a surgir novos imigrantes, começaram a vir trabalhar aqui para o Brasil, e aí vai fazer o café se tornar uma grande riqueza no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, do estado periférico, vai se tornar um estado praticamente desenvolvido. E muitos desses cafeicultores vão morar na cidade, e aí vai ter as modernizações da cidade, tá? Porque as pessoas morando no centro urbano, as cidades vão ter que ser reformadas, completamente reformadas. Ou seja, aquelas pequenas cidades provinciais de rua estreita, sem energia elétrica, com esgoto, tudo isso vai ter que começar a ser mudado. Vão ter que ter uma rede de esgoto bem feita, vão ter que ter distribuição de gás de cozinha, vão ter que ter ruas mais largas, porque vão começar a ter carroças andando para tudo quanto é lugar. Os imigrantes, muitos deles não vão morar no campo, vão ter que morar na cidade, então as cidades passam a ser reestruturadas dentro da região sudeste, tá? Ao mesmo tempo, nós vamos ver, falando agora, sobre a questão da Amazônia, tá? Aqui nós temos algumas imagens do café. O que foi a grande mudança? Para quem ainda não sabe, o café ele é apanhado dessa maneira, tá? Aqui nós temos os grandes palácios dos donos barões de café. Aqui é o surgimento das ferrovias. E aqui embaixo também mais uma casa, que é lá em Batatais, tá? Um casarão do grande produtor de café. Aqui na nossa região, o café praticamente enriquecia a região sudeste do Brasil. E a região norte, na época, devido à Revolução Industrial, como eu falei para vocês, começou a produzir um novo bem. Esse novo bem é chamado de borracha ou o látex, né? A borracha ela é extraída da seringueira, uma árvore típica aqui da Amazônia. Nessa época, a única maneira de conseguir borracha era extraindo do látex. Como que é feita a extração do látex? Eles vêm, serram aqui, cortam o tronco, fazendo esses vincos, retirando a seiva, que é o látex, depois transformam nessas bolas de borracha aqui, e são levadas para o porto e vai para a fábrica onde é vulcanizada. Aí lá vira pneu, pode virar uma bota de borracha, um chapéu, uma vedação e assim por diante. Ou seja, a borracha vai ser trabalhada dentro da indústria. Aqui na Amazônia, a borracha começou a ser explorada e faltava a mão de obra, tá? Como já tinha entrado em crise há muito tempo a questão da escravidão, se tornou necessário trazer pessoas para poderem trabalhar dentro da Amazônia, para poder fazer a produção de borracha. Como que foi arranjada essa mão de obra? Eles pegaram e trouxeram os imigrantes do Nordeste, em grande maioria. Vieram pessoas de fora, sim, até aqui em Abaetetuba nós já vimos reportagens mostrando pessoas de fora, mas a maioria vieram do Nordeste, que estão aqui, ó, tá? Esses sertanejos vieram para poder se tornar os chamados soldados da borracha. E essa borracha trouxe uma riqueza muito grande. Para vocês terem ideia, na época, o estado de São Paulo e o Pará juntos chegou a ter 86% das exportações. Ou seja, o Pará, que na época era o Grão-Pará, né? O Pará conseguia exportar praticamente uma enorme quantidade de riqueza. E isso trouxe um desenvolvimento muito grande aqui na nossa região.
A primeira coisa que nós conseguimos ver de modificação é que lá em Belém, quem vai até Belém, percebe que existem duas cidades bem diferentes. Aonde a gente desce de barco, lá perto do Ver Peso, é a parte antiga da cidade. Temos ruas estreitas, casarões antigos, construções ainda da época colonial, né? E agora quando a gente vai lá perto da rodoviária, no bairro do Marco, que é a área nova, nós vemos ali o Bosque Rodrigues Alves, nós vemos construções modernas do começo do século XX. Ou seja, Belém teve que reconstruir, Belém fez uma nova parte da cidade, que foi a parte da expansão por causa da borracha. E o que chama atenção lá em Belém é que foi construída uma ferrovia que já não existe mais, tá? Que nascia lá em Belém, em Coraci, e ia até Bragança. Tá? E hoje ela é turística, apesar de que arrancaram todos os trilhos, mas ainda existe os prédios aqui. Como vocês podem ver, tudo isso trouxe desenvolvimento e trouxe ligação na região do Salgado. As pessoas poderiam se movimentar e se movimentar mais rápido. E Abaetetuba, Santarém, Manaus também foram atingidos? Sim. Como nós podemos ver, primeiramente aqui, lá em Santarém, ó, foram construídos novos casarões no começo do século XX, tá? Porque Santarém se tornou um ponto de comércio entre Manaus, que está aqui, e Belém. Então era um ponto de parada dos navios. Ali se tornou uma grande cidade comercial. Manaus, onde se recebia grande parte da borracha vinda do Acre e do interior do próprio estado do Amazonas, também modernizou completamente a cidade. Tá? Aqui em Abaetetuba começou uma grande produção ligada à cana-de-açúcar, que é por isso que Abaetetuba vai se tornar a terra da cachaça. Engenhos foram construídos para poder atender a demanda de açúcar e bebida alcoólica para a capital e para as cidades vizinhas. Esse aqui é o engenho Pacheco, lá nas ilhas. Tá? Hoje ele está completamente em ruínas. E o estado do Amapá, que fica do outro lado da ilha do Marajó, lá se implantou também o vapor, os navios a vapor. Então todos os locais da Amazônia foram integrados. A Amazônia se tornou muito rica. Só que nós vemos um grande abismo. Por que um grande abismo, professor? Porque ao mesmo tempo que a Amazônia desenvolvia, essa riqueza era para poucos. Tá? Os caboclos mesmo da Amazônia acabavam ficando excluídos desse processo. Tanto é que até a palavra caboclo vai ganhar um sentido muito negativo durante o século XIX, que vai simbolizar a população do interior, que era atrasada, que era carente. Então, até hoje se criou o estigma sobre a palavra caboclo. Tá? E existem muitos livros relacionados a isso, que nós vamos falar nas próximas aulas, sobre essa questão da população pobre da Amazônia. As outras atividades acabaram sendo esquecidas? Não. Tá? O restante do Brasil também foi desenvolvendo suas próprias atividades. Tá? Por exemplo, plantações de algodão também continuaram existindo, por exemplo, no estado do Maranhão, uma parte em Goiás e até mesmo no Nordeste. Só que, no entanto, o preço do algodão caiu muito, porque conforme o século XIX foi tendo a industrialização dos países da Europa, eles passaram a fazer a partilha da África e da Ásia, que nós vamos estudar também numa próxima aula. E aí nós vamos ver que esses produtos que antes o Brasil produzia e vendia para a Europa, agora foram substituídos por regiões da África e da Ásia. Ok? Aqui nós temos um exemplo das plantações de algodão. Tá? O tabaco, que também vai perder um pouco seu valor, porque vão ser produzidos em outros locais. Também nós vamos ver que vai se desenvolver um comércio interno dentro do Brasil. Por que um comércio interno? Porque, como nós vimos até agora, tudo era voltado para a exportação. E é lógico que essa população daqui dentro do Brasil tinha que comer. Então, muitos dos imigrantes que chegaram compraram pequenas propriedades, tá? Compraram propriedades médias e começaram a plantios de feijão, criação de hortaliças, criação de gado, de porcos. Então, tudo isso vai começar a movimentar o mercado interno. Nós vamos ter, por exemplo, o surgimento de pessoas que trabalhavam na feira, e assim por diante, ou seja, vai surgir o comércio interno, vai começar a fazer ligações, as pequenas cidades vão se ligar às grandes cidades, vão começar a fornecer produtos para essas grandes cidades, então vamos ter uma interligação maior. Só que mesmo assim, com toda essa atividade comercial, com todo esse desenvolvimento, as regiões do Brasil vão continuar sendo afastadas uma da outra. Por exemplo, o norte do Brasil ainda vai ficar muito longe de uma ligação real com o Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Então, nós vamos ainda continuar pode-se falar uma questão isolada. O Pará só vai ser integrado mesmo no Brasil durante o período militar, como nós vamos estudar mais à frente.
O Nordeste também ainda vai continuar sendo uma região isolada, o Sul e o Sudeste também, ou seja, o Brasil ainda continua com suas regiões isoladas, mas, no entanto, essas regiões já começam a ser integradas lá dentro da questão interna, ok?